seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles, para com aqueles cujo coração é totalmente nele, é totalmente nele. Para com aqueles cujo coração é totalmente nele, é totalmente nele. Quanto ao Senhor, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos
é teu. Coração é teu, meu Senhor. Coração é teu. Coração é teu, meu Senhor. Coração é teu. Coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, eu guardo meu coração, Senhor. Meu coração escondo em ti. Escondo em ti, Senhor. Escondo em ti, Senhor, meu coração. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é coração é teu. Diga isso ao Senhor. Diga isso a Deus. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Diga a sua voz ao Senhor e diga isso, declare. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração
coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor. Assim diz o Senhor para cada um de nós nessa tarde: não há limites para o que eu posso fazer, como um homem, com uma mulher, com um jovem, com um adolescente, até com uma criança, cujo coração é totalmente meu. Não há limites, diz o Senhor, para aquilo que eu posso te usar. Eis que eu aceito a tua oração e o teu cântico. Para mim isso é adoração, diz o Senhor. O teu coração erguido, as tuas mãos levantadas, a tua vontade rendida, teus sentimentos submissos a mim, teu intelecto debaixo da minha autoridade, teu corpo disponível para ser o meu corpo. Isso é adoração diante de mim, diz o Senhor. Esses são os verdadeiros adoradores que eu tenho buscado. Eis que os meus olhos passam por toda a terra para ver onde há, em que lugar, em que cidade, em que lugar há homens e mulheres cujo coração é totalmente meu, que se voltam para mim com inteireza de coração, que busquem a mim em primeiro lugar e o meu reino em primeiro lugar, e dão prioridade para as minhas coisas, para os negócios do meu Pai, diz Jesus. Eis que eu abro teus olhos nessa tarde para que tu possa ver e começar a vislumbrar daquilo que eu tenho preparado para ti. Obras que eu de antemão, antes de tu existir, antes de tu ser concebido, eu já tinha preparado, diz o Senhor. Obras para que tu pudesse andar nelas, boas obras de antemão preparadas. Eu como Deus de amor, eu como alguém que já te amou antes de tu sequer existir, antes de ser matéria informe no ventre da tua mãe, eu já tinha designado tua vida para andar em mim, ser meu discípulo, ser meu filho, andar em confiança comigo. Por que resiste ainda? Por que ainda tem desconfiança? Como se de alguma maneira eu pudesse fazer algo de mal. Eu que não poupei meu único filho, antes por ti me entreguei, e com ele me doei. Como poderia eu não preparar o melhor para ti, diz o Senhor? Eu te chamo nessa tarde. Nunca mais duvide disto. Nunca mais hesite. Nunca mais deixa qualquer dúvida entrar no teu coração, que tu és alguém especial que foi chamado por mim, diz o Senhor. Eu te chamo para andar comigo, e eu te transformarei num enviado meu, diz o Senhor. Aleluia. Obrigado, queridos. Desculpe, querido. Nós queremos continuar diante do Senhor. Doce presença de Deus, doce Espírito que nos guia nesse conduzir profético tão lindo, Asaf, precioso, amado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos conduz a toda a verdade. Quero te convidar em algumas meditações na continuidade dessa palavra que nós começamos hoje de manhã. Muita coisa já sabido, muita coisa já vivido entre nós, mas o Espírito Santo quis nos levar a esse retorno de uma entrega, de um olhar para os olhos de Jesus e ouvirmos e seguirmos Ele. E de novo, quando Asaf ministrou esse cântico, os seus olhos passam por toda a terra, meu espírito foi tomado. E
houve uma convicção de que Deus, nessa tarde, está nos separando para algo especial da parte dEle. Eu quero começar com a seguinte frase, o primeiro ponto aqui do nosso discipulado a Cristo. Tão certo como existe um vinde, a Ele existe um ide por Ele. Eu vou repetir. Tão certo como existe um vinde a Ele, existe um ide por Ele e com Ele. Abra comigo Mateus 4, 18 a 22. É um dos textos que poderíamos ter lido hoje de manhã, vendo a respeito do chamado de Jesus para nós como seus discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar. Eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e também os chamou. E eles, no mesmo instante, quando ouviram essa palavra, vinde após mim, eles deixaram o barco, deixaram seu pai e começaram a seguir a Jesus. Hoje de manhã nós vimos a respeito do vinde de Cristo Jesus para cada um de nós. Nós lembramos o olhar fixo de Jesus para cada um de nós, tão igual, semelhante como foi o olhar de Jesus para Pedro, chamando ele para se render completamente a Ele. Mateus 11, de novo, Mateus 11, 28, tem de novo esse mesmo vinde. Olha só que delícia. Mateus 11, no discipulado a Cristo, nós encontramos descanso para nossas almas. Jesus, eu não sei em que termo aqui, ou em que momento, mas no discipulado a Cristo, isso aqui é algo concreto. Mateus 11, 28, Jesus disse de novo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Numa outra versão, chega a falar: meu jugo é delicioso, é suave, meu fardo é leve. Nessas duas passagens nós encontramos com muita clareza a respeito do vinde de Cristo Jesus, de nós seguirmos os seus passos e sermos os seus discípulos. Hoje de tarde quero te convidar de nós irmos um pouco mais além, nessa caminhada com Ele, porque tão certo como tem o vinde dEle, tem o ide, tem o envio dEle na jornada como discípulos. Você diz amém? Amém? Não almoçaram hoje. Amém? Aleluia. Amados, isso é de extrema importância para nós. Abra comigo Marcos 16, 15, um dos textos mais conhecidos sobre o envio de Cristo Jesus. Marcos 16, 15, Jesus dizendo aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, olha só, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, em glória e majestade, posso acrescentar aqui. E eles tendo partido, eles tendo obedecido o ide, o indo do Senhor, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, o próprio Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, junto, cooperando com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quero repetir de novo essa primeira palavra: tão certo como tem o vinde do Senhor, tem para cada um de nós o seu ide, uma ordenança, um privilégio da parte dele. Quando estava
revisando essas palavras, Deus me lembrou de novo sobre Pedro. E eu fico pensando como Jesus olhou para Pedro naqueles primeiros dias. Aquele homem ainda tão... que expressão que eu posso usar aqui? Tão rude, tão simples. A palavra chega a falar em Atos que eles eram iletrados, incultos. Mas Jesus não olhou para o exterior. Jesus não olhou para as deficiências, para as limitações. Assim como não olha para ti hoje, daquilo que tu tanto olha para ti mesmo e só vê as tuas limitações, as tuas debilidades, as tuas restrições. O Senhor diz, para de olhar para ti. Eu já te falei hoje de manhã que o convite é para olhar para mim, autor e consumador da fé. Não te embaraça mais contigo mesmo, não te deixa ficar pesado contigo mesmo. Pedro, ainda tão necessitado de ser trabalhado pelo Senhor, o Senhor olhou para ele e disse, tenho muito trabalho para fazer nesse homem, mas ele não desanimou. Mesmo nesse episódio que o Asaf nos lembrou aqui, no final da jornada, quando Pedro não cumpriu, não foi fiel, ele decepcionou o próprio Cristo, e decepcionou a si mesmo, decepcionou seus colegas de discipulado. Jesus sabia que aquilo era necessário para moldar um homem quebrantado, contrito, humilde. Toda aquela arrogância, soberba, força natural, toda aquela expressão de que eu sei, eu posso, eu faço, de Pedro, naquela hora da cruz, caiu por terra. E aquele homem tão forte em si mesmo, ele foi achado indigno, ele foi achado insuficiente, incompleto, foi achado completamente incapaz. E é nesse momento que Jesus chama ele de novo, para dizendo, eu tenho um ministério para a tua vida, cuida das minhas ovelhas. Amado, tudo isso Jesus viu quando olhou para Pedro. Eu creio que ele olhou para Pedro, quebrantado, contrito, e disse, agora esse homem está pronto para receber, lá em Atos, quando ele estava meditando e orando, em Atos 10, quando ele recebe a visão de ir para a casa de Cornélio, e Deus mostra para ele aquilo que eu considero puro, não considera mais imundo. Eu creio que se Pedro tivesse recebido aquela revelação, sem ter passado pelo quebrantamento, frustração, decepção consigo mesmo, todo o moer de Deus na vida dele, ele não estaria pronto para ouvir o Espírito Santo e obedecer o reino de Deus, para abrir a porta para os gentios na casa de Cornélio. Deus não faz erro contigo, nem comigo. Deus sabe exatamente o que Ele faz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Eu costumo dizer, para nos deixar moidinhos na mão dEle. É um privilégio estar desesperado na mão de Deus. Depender só dEle. E não confiar nada no teu braço mortal, nem na tua força carnal. De nada serve, só graça é de Deus. Segundo lugar aqui, eu quero te convidar de que já no chamado de Deus, no chamado de Jesus para os seus discípulos, Ele já estava colocando o seu envio com Ele. Abra comigo Marcos 3, texto conhecido, versículos 12 em diante, temos com clareza que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Discipulado é estar com Jesus. Nossa função como cooperadores é levar cada discípulo para estar mais perto com Jesus, pela palavra, pela oração, pela adoração, pela comunhão com o Espírito Santo. Versículo 13 fala que Jesus subiu ao monte, chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Designou 12 para estarem com Ele. Mas olha só como continua, ou seja, já no chamado para estarem com Ele, Ele diz também para os enviar a pregar. Esse também é meu aqui, é um acréscimo meu. Também para exercer autoridade de expelir demônios.
Amado, no nosso chamado, eu posso dizer assim, embutido no bojo do nosso chamado para o Senhor, para andarmos com Ele, para sermos seus discípulos, está o envio dEle, para com Ele fazermos a obra dEle. Marcos 6 vai confirmar essa palavra. Eles andaram com Jesus, e a consequência de eu e tu, assim como os discípulos, de andarem com Jesus. Marcos 6, 7, chamou Jesus os 12. Esses mesmos 12 que começaram a andar com Ele, que aprenderam com Ele, que viveram com Ele, que andaram e conheceram o próprio Filho de Deus. Agora, Jesus os chamou e os enviou de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. E ordenou-lhes que fossem, recomendou como fizessem. E então, versículo 12 fala que saindo eles pregaram ao povo que se arrependessem, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, os ungindo com óleo. Alguém pode dizer: mas Senhor, isso é para mim? E o Senhor manda dizer para ti hoje: essa palavra é para ti e é para mim. Tu é discípulo de Jesus? Amém. Tu estás andando com Ele, seguindo com Ele, daquele jeito íntimo que nós vimos hoje de manhã. Então Ele diz: eu vou te tornar um pescador de homens, de mulheres, de jovens e de adolescentes. Lucas 9, nesse segundo ponto, vamos ver também que, de novo, Jesus, confirmando essa palavra, está dentro do bojo. No chamado com Jesus, de vir após Ele, está o enviar dEle. Tendo Jesus convocado os seus 12. Olha que palavra forte, vamos ver isso depois. Deu-lhes poder, deu-lhes autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você pode dizer: mas eu não sou desses 12. Lucas 10, versículos 1, depois disso, Jesus designou outros 70 e os enviou, de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e em cada lugar onde ele estava para ir. E ele fez a seguinte advertência, Lucas 10, 2, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Começa dizendo, versículo 3, e traz um grande ponto de exclamação na minha versão aqui. Ide. Você pode virar para a pessoa do teu lado e diz: ide. Mas tem que dizer com uma exclamação, porque aqui tem um ponto de exclamação. Você pode virar para a pessoa do teu lado e dizer o ide com exclamação. Ide, aleluia, ide, oh Jesus, aleluia. Quero trazer 2 exemplos que tangem a tua vida e a minha vida de imediato. Abra comigo Marcos 5,19, nós falamos isso no encontro em setembro, que nós tivemos aqui com a igreja, falando sobre o oikos. Marcos 5,19, nos fala daquele querido, ex-endemoniado, agora liberto, salvo, curado, restaurado. Ele foi a Jesus, ele ouviu a voz de Cristo, ele foi liberto daquela legião de demônios, e imediatamente no seu chamado para ser discípulo, Jesus lhe dá uma ordem. Marcos 5,19, isso sempre me choca, essa palavra aqui, porque se fosse eu não sei se eu faria isso. Eu pensei: não, esse cara aqui precisa de um trato especial, esse aqui precisa de um discipulado muito intenso, antes de pensar de ele abrir a boca. Mas o Senhor sabe o que faz. Jesus, porém, não lhe permitiu seguir pessoalmente com ele aqui direto, mas certamente Jesus estava com ele. Ordenou-lhe, dizendo: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. E ele então começou a proclamar, numa região chamada Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Essa região de Decápolis significa 10 cidades. Ministério,
de imediato que esse amado irmão, esse discípulo do Senhor teve quando ele começou a exercer o ministério do Senhor Jesus. Outra palavra que nós já conhecemos, João capítulo 4, a mulher samaritana. Esse texto é tão tremendo, como o Senhor tem nos falado sobre isso, e você se lembra daquela sequência santa que Deus tem para cada um de nós. João 4, quando fala a respeito de Jesus com essa mulher samaritana, a palavra fala que essa mulher veio a crer, aleluia, em tudo o que o Senhor tinha falado. E de imediato ela saiu para cumprir o ide do Senhor Jesus. João 4,39 fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Se vocês voltarem um pouquinho para o versículo 29, vocês vão ver que essa mulher deixou o cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede. Olha a mesma palavra de Filipe que nós vimos hoje de manhã, a mesma palavra que Jesus deu, vim e vê. Aqui agora a mulher diz, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será esse porventura o Cristo? E saíram pois da cidade e vieram ter com Jesus. Versículo 39 confirma essa palavra, muitos creram. Versículo 41, você pode sublinhar de novo, dizendo, muitos outros creram nele. Nós temos uma mulher que traz um testemunho, entendeu que Jesus não somente disse, vinde, mas também disse, indo, ide. E essa mulher então testemunhou, e muitos samaritanos daquela cidade creram na pessoa de Jesus. Depois, versículo 41 diz, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E se você der um pulinho para Atos 8, dá uma chegadinha ali, Atos 8. Outro ano, alguns anos atrás, estudando sobre a palavra de Deus, e vendo aqui o impacto que Filipe estava tendo em Samaria, e esse avivamento tremendo que estava tendo naquela região de Samaria, não entendendo como pôde haver tão grande palavra, o impacto, o avivamento, quando eles deram crédito ao Senhor. Versículo 12, deram crédito à palavra que o Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus, a respeito do nome de Jesus Cristo. Eles iam sendo batizados, homens como também mulheres. Isso aqui é na região, a mesma região de Samaria, que essa mulher samaritana tinha se convertido. Preste atenção. Eu tenho certeza no meu espírito, não quero fazer doutrina sobre isso, mas eu creio que Deus separou uma mulher. Essa mulher se converteu ao Senhor e de imediato começou a testemunhar naquela cidade. E muitos se converteram, muitos outros se converteram. E aqui depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, e Filipe chegando na mesma região, já tinha sido precedida por uma mulher que tinha saturado aquele lugar com o evangelho do nome da pessoa de Jesus. E quando Filipe começa a pregar o evangelho do reino e o nome do Senhor Jesus, aquela multidão atenta e atende unanimemente, porque já tinham sido preparados por uma mulher. Tu podes olhar bem para mim, nos meus olhos? Não despreze a palavra do Senhor sobre a tua vida. Não limite o Senhor, que o que o Senhor tem para a tua vida. Se Ele pode usar um ex-endemoniado, se Ele pode usar uma mulher ex-prostituta, corrompida pelo pecado e da carnalidade e da concupiscência, agora limpa, santa, curada, purificada, Deus usa para que uma multidão venha à conversão. Coloca a mão sobre a tua vida, por favor, e começa dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero quebrar as barreiras na minha vida. Eu quero me ver com outros olhos, com os teus olhos. E eu quero olhar para os teus olhos, que me enche de fé. Me enche com a tua graça. Me enche com
tua ousadia. Tu vais usar a minha vida muito além do que eu posso imaginar. Obrigado, Jesus. Terceiro lugar, uma palavra que sempre me toca muito forte nesse ide de Cristo Jesus, é que Ele comissionou a nós, discípulos. Mateus 28, quando fala a respeito da comissão, tem um subtítulo nosso, né, que os tradutores colocaram, a grande comissão. Não está no original, mas é o bojo, é o que entende, é que traduz ali o contexto de Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Há uma comissão da parte do Senhor. O texto que nós vimos em Lucas 9, depois Lucas 10, fala que Jesus designou os 12, depois fala que Ele convocou os 12, designou os 70. Há um comissionamento da parte do Senhor. Abra Romanos 16, 26. Um texto escondido no final da carta de Romanos, mas que numa das versões em sueco, se não me engano, me trouxe uma luz, porque eu não tinha me apercebido. Romanos 16, 26, olha só a palavra do Senhor. Podemos começar no versículo 25, Romanos 16, 25, 26, 27, ora aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, segundo a confirmação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, mas que agora tornou-se manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, preste atenção, segundo o mandamento do Deus eterno. Mandamento, comissionamento, delegação, autoridade enviada da parte do Senhor. Temos recebido uma ordem do próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o qual nós não podemos ficar alienados. É um mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de novo que eu quero que tu salientar aqui é mandamento do Deus eterno, comissionamento da parte do Senhor. Outro dia atrás, Volney, que é discipulador do Márcio ali, da Samanta, está ali junto com o som ali, querido discípulo de Porto Alegre. Volney estava ministrando para nós a respeito sobre discipular os discípulos, e ele falou da experiência do banco. Ele trabalhou no Banco do Brasil por muitos anos, e ali ele teve, em alguns momentos, em alguns períodos, um cargo comissionado. Todo mundo que já trabalhou com isso sabe, e aquela ilustração me caiu tão bem. Me lembrei do tempo da Rio Cell, como assistente no laboratório ali, eu era ainda, não tinha um cargo comissionado, eu batia cartão, eu tinha um horário fixo, entrava num horário, saía no outro, né? Tinha aquele horário de almoço, eu tinha uma responsabilidade limitada a um cumprimento de uma tarefa naquele horário. Mas depois, assim como com Volney, eu também fui comissionado, não batia mais cartão e tinha uma responsabilidade, podia assinar, eu era responsável, eu era um mandatário em nome daquela empresa, assim como o Volney era em nome do banco, podia assinar por procuração, tinha responsabilidade. Não tinha mais horário, tinha que cumprir e executar toda a tarefa, só podia ir para cá depois de concluir todas essas coisas. Desculpe te chamar a atenção para que tu me olhasse de novo, para que tu me olhe de novo, mas só para te passar essa ilustração tão linda que o Volney nos trouxe. Querido, o que tu é? Discípulo das 9 às 5, bate cartão, depois vai para casa, cumpriu a tua tarefa, não tem nenhuma responsabilidade mais, é algo técnico, algo formal, algo que tu depois desliga,
Ou tu tem compreensão de que Deus te comissionou e tu respira aquilo dia e noite, 24 horas, e não descansa enquanto não executou todas as demandas do teu chefe, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, comissionado. Tu ousa colocar a mão na tua cabeça, como eu estou fazendo? E eu quero te trazer para um upgrade, para uma promoção agora, comissionado pelo próprio Senhor. Não mais discípulo das 9 às 5 da tarde, ou das 8 às 6, ou das 8 às 4, comissionado pelo Senhor, 24 horas, num cargo de responsabilidade, aleluia, parte da chefia, parte da gerência do reino de Deus, comissionado pelo Senhor. Eis que a mão do Senhor está sobre ti, para que tu entenda que tu foste enviado. Receba da parte do Senhor. Em quarto lugar, todo esse envio é reflexo do coração de Deus. Te lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse envio do Senhor parte do coração do Pai, um amor profundo por toda a terra, por todo o mundo. Graças ao Senhor, Ele nos amou primeiro, como Asaf nos ministrou aqui agora. Eu pergunto, como não responder à mesma altura, se Ele te amou e Ele me amou primeiro, como não dar o teu coração para que seja totalmente dEle? Não tem como. Não existe meio termo no discipulado, não existe algo diluído no discipulado, não existe uma coisa que não tem sabor e não tem gosto e não tem integralidade. Discipulado é algo inteiro para o Senhor. Senhor, o meu coração é totalmente teu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o deu por todos nós. 1 João 2, quando fala a respeito que Ele é a propiciação, o perdão pelos meus pecados, mas Ele chega a falar depois, não só pelos meus, mas pelos do mundo inteiro. Misericórdia. Aleluia, Senhor. Você consegue entender e ver o coração, o centro, o cerne do coração de Deus, amor dele por cada um de nós, para conosco, para com todos nós. Quando eu leio Mateus 10, eu fico um pouco com um sentimento, não digo de ironia assim, mas um sentimento de conseguir compreender a autolimitação de Deus. Mateus 10, que é reflexo desse envio de Jesus para com os discípulos, Ele manda esses discípulos, tendo chamado os seus 12, tendo convocado eles, fala em Mateus 10, e vocês conhecem os textos, nós já limos os textos paralelos de Lucas 9, Ele então deu-lhes as seguintes orientações no versículo 5, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Querido, eu não sei se tu consegue ver a autolimitação de Deus aqui. João 3,16 fala, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho. 1 João 2, 1 e 2 que nós vimos, fala que Ele é a propiciação, Ele é o perdão, Ele é o resgate pelo seu sangue, de nossos pecados, não só dos meus e dos teus, mas do mundo inteiro. Agora aqui no envio dos primeiros discípulos, você consegue ver a limitação de Deus, onde Ele diz assim, ó, não vai aos gentios, não vai aos samaritanos, vai a Israel e os perdidos da casa de Israel.
eu não sei se tu quase dá um treco aqui quando a gente vê isso, porque se o amor de Deus é tão grande que é para todo mundo, mas Ele disse, eu preciso por um tempo ainda me concentrar nesse povo, nessa nação, eu preciso preparar uma base, mas o meu propósito não é só a casa de Israel, o meu propósito é sobre toda a terra. O coração de Deus é para com todos, mas Jesus, o Filho de Deus, por aqueles 3 anos se limitou em primeiro lugar aquela nação de Israel, até que no final, abra comigo em João 20, 21, que é paralelo de João 17, 18, João 20, 21, Jesus enviando os seus discípulos. Eu fico pensando, Jesus contando nos dedos as horas e os minutos e os segundos para conseguir falar isso aqui. Olha só, assim, Mateus 10, ele falou, olha, não, vai só para a casa de Israel. Agora, o que era Israel? O que é a nação de Israel no meio do mundo inteiro? Está certo que o mundo conhecido naquela época era bem menor do que de hoje, mas tu consegue ver a limitação do próprio Filho de Deus naquela época, e não posso dizer angústia, porque Jesus nunca não se angustiava dessa forma, mas o clamor, a expectativa, os momentos, os minutos para chegar nesse momento agora de João 20, versículo 21, aonde agora ele se alegra e ele se volta para os seus discípulos, depois de morto, ressurreto, agora pronto para ser exaltado, glorificado. Ele diz, paz seja convosco. Assim como, olha só, a alegria, a mudança do quadro, agora, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para quem Jesus foi enviado? Só a Israel? Para quem Jesus foi enviado? Para o mundo. Para quem nós fomos enviados? Para todo mundo, inclusive Israel. Aleluia, Senhor. E havendo dito isso, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoares os pecados, se lhes são perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Olha, autoridade delegada, comissionamento da própria parte do Senhor Jesus para cada um de nós. Atos 1:8, o Espírito Santo, agora não somente o Pai, não somente o Filho, mas o Espírito Santo entra na jogada. Deixa eu usar essa expressão assim, aleluia, o time é completo, e o Espírito Santo, agora Jesus falando, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto como em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo não se continha em si mesmo, ouvindo essa palavra de Jesus. Jesus em si mesmo diz, é para isso que eu preparei todas as coisas, é para isso que eu te chamei para ser meu discípulo, para isso que eu te habilitei, para uma nova boa obra em mim, em Cristo Jesus, para ser perfeito e perfeitamente habilitado, como vimos hoje de manhã, seguindo a mim, achando descanso para a tua alma, aleluia, sendo livre de toda angústia, e livre de toda opressão, aleluia, aprendendo a ser manso e humilde, como eu sou. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, que é leve e suave, eu vos farei pescadores de homens, eu vos farei andar no meu ide, sendo minhas testemunhas. Você está começando a compreender? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Pertencer a essa grande família, mas eu sou um agente especial do reino de Deus, para ser e para fazer discípulos. Não porque alguém mandou, não porque alguém disse, não porque alguém me determina disso, então eu cumpro uma tarefa, um dever, eu bato o cartão ponto. Não, eu sei do comissionamento de Deus, eu sei da motivação central do coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, e dessa forma Jesus me envia também ao mundo para amar, para me doar, debaixo do cuidado dEle. Amém? Amém?
Deixa eu continuar um pouquinho mais nessa tecla aqui dessa dimensão e extensão do Evangelho. Nós vimos que Jesus, naqueles 3 anos, se restringiu ao povo de Israel. Ele teve que, num momento, passar por Samaria, e ali nós temos um registro da mulher samaritana. Nós temos um outro registro de Jesus falando com os gregos que vieram de longe para então conhecer Jesus. Mas fora disto, praticamente, algumas expressões daquela mulher sírio-fenícia que foi curada. Mas você não tem um alcance para as outras nações. Quando eu fico pensando que isso só acontece a partir do derramamento do Espírito, da igreja sendo levantada, e da dimensão que eu e você vivemos hoje, eu chego a tremer. Nós estamos no cumprimento dessa dimensão e extensão do reino de Deus. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele chama aqueles homens para andarem com Ele, para vindo após Ele, Ele nos dá um indo dEle, um ide para sermos e fazermos discípulos, para sermos suas testemunhas, como fala aqui em Atos 1:8, para sermos seus proclamadores, como fala em 1 Pedro 2:9, texto conhecidíssimo. Aleluia, nos chama para sermos seus proclamadores. 2 Coríntios 5 fala a respeito que nós somos seus embaixadores. Consciência de envio, consciência de autoridade delegada, consciência de que somos seus representantes em toda parte, em todo lugar. Oh Senhor amado, tanto para anunciarmos, como para cooperarmos com Ele na edificação de vidas. Jesus, em Mateus 16:18 diz: eu edificarei a minha igreja. Oh Senhor. E o texto complementar de 1 Coríntios 3, abra comigo, nesse ministério que nós estamos. Somos testemunhas, somos proclamadores, somos embaixadores do reino de Deus para reconciliar as vidas para com Ele. E 1 Coríntios 3 fala que cada vida que é convertida, cada vida que passa por meio da porta que é Ele, e através da porta do reino que é arrependimento, fé, batismos, aleluia, nós vamos agora edificar no reino de Deus. 1 Coríntios 3 versículo 9 diz: de Deus somos cooperadores, de Deus somos lavoura dele, de Deus somos edifício. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edificar. Podemos plantar, podemos regar, podemos cooperar com Deus, é Ele que dá o crescimento, a igreja é dele, a obra é dele, mas eu tenho uma dimensão eterna do valor para com Deus. Consegue ver isso? A tua vida não é uma rotina, a tua vida não é formada por um cotidiano, a tua vida é formado pelo eterno, sempre novo de Deus, todo dia. De um lado, Deus te chamou para proclamar, testemunhar, para ganhar, para como embaixador dele, reconciliar vidas com o Rei dos Reis. Com a outra mão, Deus te chama para agora edificar essas vidas, cuidando, discipulando, essa palavra que o Asaf trouxe, sem saber exatamente da palavra de agora, para pastoreamento, para o cuidado de cada uma dessas vidas. Agora Deus te chama para edificação da sua igreja, pedra santa, com pedra santa, com pedra santa, nesse ministério, juntas ligamentos, discipulando e vivendo em companheirismo, para podermos proclamar e ganhar, e discipular, e por sua vez enviar, para que cada pessoa, cada discípulo possa entender quão grande é o privilégio dele. Amém?
com isso em mente, eu quero entrar nessa dimensão ainda. Eu não sei se é o quarto, se é o quinto ponto, creio eu, a respeito da consciência desse privilégio. Vem comigo para 1 Tessalonicenses 2,4. Moacir, querido companheiro, trouxe essa palavra há uns dias atrás. E aquilo lá bateu fundo no meu espírito, e eu quero repartir contigo. 1 Tess 2,4. Paulo falando para a igreja em Tessalônica. Podemos começar do versículo 1. Irmãos, sabeis que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Preste atenção, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agradamos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Eu quero te convidar de novo, para que você comece a entender quão grande é o privilégio de Deus, de tu e eu, de nós, termos sido considerados dignos de confiar Ele, o Evangelho, em nossas mãos. Fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, delegar. Ele nos enviou o Evangelho. Ele repete isso em 1 Timóteo. Ali ele escancara o coração, falando do seu passado. 1 Timóteo 1, versículo 12. Por favor, me acompanhe. Estamos quase chegando no intervalo. 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, diz Paulo, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amado querido, tens tu consciência clara de quanto privilégio tu tens em Cristo ter confiado em ti o ID dele, te chamando para obedecê-lo, para ser enviado no nome dele? Quero te convidar de você colocar a mão no teu coração e pedir revelação a Deus. Nem ore, deixa eu orar por ti, depois tu pode orar comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir que tu abra os olhos do coração de cada discípulo, para que veja o privilégio de ter sido chamado para o ministério, para a tua glória. Não somente para virmos atrás de ti e sermos teus discípulos aprendendo contigo, mas agora também para sermos teus enviados, teus ide para tantas outras vidas. Senhor Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Revela isso a cada um de nós, que brota como um borbulhar em nosso coração, uma gratidão, um transbordar de alegria, Senhor, pelo privilégio que fomos considerados de confiança, comissionados por Ti, para podermos ir anunciar e proclamar, ganhar e discipular, e por sua vez enviar, para que possam prosseguir o Teu mandamento em toda parte, em todo lugar. Por favor, Senhor, traga consciência clara. Tu pode dizer amém para isso? Tu pode dizer para o Senhor, revele meu espírito. Diga para o Senhor, revele o meu espírito. Que privilégio, que grandeza,
Oh Senhor, eu quero ter um coração grato todos os dias. Tu me considerou digno de proclamar o teu evangelho, ser teu discípulo enviado. Ainda nisso, Atos 20, 24, um texto conhecido de todos nós. Se não é, deve ser. Paulo diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero ela preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu quero terminar com um exemplo, não só de uma vida, mas também de uma igreja que entendeu esse envio. Oh Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses de novo, volta comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo escrevendo sobre essa igreja, e em muito eu acho vocês aqui em São Vicente parecido com essa amada igreja. 1 Tess 1:8, quando Paulo está falando para essa igreja, ele fala: damos sempre graças a Deus, versículo 2, por todos vós, mencionando-vos em vossas orações sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, a vossa vocação, o vosso chamamento, o vosso vinde e o vosso indo, diz o Senhor. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como nós começamos a oração de hoje de manhã, entre vós e por amor de vós, para que, assim como sabeis ter o vosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornais imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Olha o versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes, todos os que creem, todos os discípulos na Macedônia, na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Aqui tu tem uma igreja que começou a entender o ide do Senhor, e obedeceu essa extensão de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui se tornou, não agora em Jerusalém, mas se tornou em Tessalônica, outro centro de obra do Espírito Santo, onde da parte daquela região, agora de Tessalônica, toda aquela região ao redor da Macedônia, de Acaia, e olha só como ele chega a dizer: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Azaf, vem para cá, querido, por favor. Há vários anos atrás, Deus usou Azaf nas muitas indas e vindas dele, para conhecer o Daniel. Vem para cá, Daniel. Quando tu conheceste Daniel, quantos discípulos Daniel tinha? Nenhum. Nem ele mesmo, não sei se era discípulo. Nem ele mesmo ainda era. Quantos anos faz, Azaf? 14 anos. Vem para cá, Danizinho. Por misericórdia, como companheiro do Azaf, fui abençoado por estar junto nesse ministério, nesse privilégio. Já éramos companheiros, claro. Azaf
Fomos juntos para Rondônia. E ali eu conheci o Dani no avião. O Eric era recém-nascido. E ele deixando o Eric, deixando a Selminha, coração apertado. Fomos juntos para Rondônia. Quantos dias? 20. 15 dias. 15 dias, misericórdia. Dani sendo formado, Dani sendo trabalhado como ser discípulo. Eu não me lembro se foi em 95, 94, 95 acho que foi. Teve um dos primeiros encontros de louvor e adoração lá na Batista. Foi em 95, 94. Não sei se foi o primeiro encontro, não, foi o segundo encontro, né? Primeiro. 94. E recebi, naquele tempo não tinha e-mail, né? Mas recebi um telefonema e uma moça. Ó Senhor. Foi no lugar do Azaf. João Batista aqui, preparando o lugar. A Renata me ligou pedindo material para ministrar naquele dia. E ali eu conheci César e Renata. Já eram casados? Recém-casadinhos. Vem para cá, César. Eu não sabia o que ia acontecer naqueles dias. Eu não sabia o que Deus tinha no coração quando eu vi, vou chamar ele assim porque é carinhoso, esse amado negão, que Azaf só falava tão bem dele, que já amava de ouvir falar. Quando conheci o César e a Renata, nosso coração se encheu de alegria. E vi ali, como disse Jesus sobre Natanael, ali é um homem cujo coração não há dolo. César foi teu primeiro discípulo, Dani? Foi? Primeiro em São Vicente. Primeiro em São Vicente. Tu tinha ideia do que Deus ia fazer, Dani? Nenhum. César, tu tinha ideia do que Deus ia fazer? Eles só obedeceram o 20. Só foram fiéis. Foram fiéis. Eles começaram a obedecer o 20, se tornando discípulos, pagando o preço para eles serem discípulos, pagando o preço de discipularem as suas esposas, seus filhos. Azaf e eu não tínhamos um script de Deus, olha, nem nós sabíamos, em 2005. Um dia o Dani, sentado comigo, ele disse, ao ouvir um pouquinho do Evangelho do Reino, né? Ele disse, eu quero caminhar contigo. E começamos a caminhar. Nós não tínhamos ideia de que em 2005, depois de vários anos de preparação, Deus agora ia tomar um homem do presbitério para Recife. Eu quero trazer esse exemplo porque é de dentro de vós. E assim como está acontecendo, por obra e soberania de Deus, vai acontecer com a tua vida. Eu ouso profetizar, que assim como Deus tem feito, e está fazendo, e a igreja está sabendo já, em março, abril, ali quando nós estivemos juntos, já comunicamos à igreja, depois de vários anos de oração e de preparação, e nesse início do ano agora, Deus está levando o César e a Renata e a família querida, para darem continuidade, para cooperarem com a obra lá em Recife, não para estabelecerem a igreja já existe, mas para cooperarem com a obra do Senhor, proclamando, testemunhando, ganhando, discipulando, pastoreando, ombreando. Eles estão obedecendo o ID. E a igreja em São Vicente, está assim como a Tessalônica está sendo modelo, para que a obra do Senhor, o Evangelho de Deus, repercute não somente nas regiões de Acaia e de Macedônia, ou em São Paulo, ou arredores, mas também para outras regiões mais longe, repercute a glória do Senhor. Nessa tarde, como parte dessa pregação e proclamação, nós queremos impor mais uma vez as mãos, para abençoar a vida do César e da Renata, para enviá-los
como extensão da tua glória, Senhor, na igreja em Recife. Quero convidar os colegas presbíteros, quero chamar também a Renata e as esposas, Rosaninha, Martinha, vem. Queremos abençoar e queria pedir para a igreja se colocar em pé. Amados, é nesse contexto, quando tu olhas e escuta essa oração sobre o César, começa a tremer, porque isso vai acontecer contigo, seja na Acaia, na Macedônia, seja Jerusalém, Judeia, ou Samaria, ou até os confins, Deus sabe que Ele vai fazer conosco. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus não usa os mais capazes, Deus usa eternamente os disponíveis. Essa é a grande estratégia de Deus. Se a gente fosse pensar, né, quem que o Senhor ia mandar, o Senhor sempre manda aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o César e a Renata e a sua casa, seus filhinhos ainda sem compreender a magnitude do que está acontecendo, mas também em obediência, eles vão. E o envio de alguém é fruto de dois aspectos que nós estávamos conversando ontem. Um é um chamado que o Senhor faz, que a igreja faz. Alguém clama, nós ouvimos. Alguém ouve. Há um clamor espiritual na cidade de Recife. E César e Renata ouviram esse clamor. Há um chamado de Deus necessitando de alguém naquela cidade. E César e Renata ouviram este chamado. Mas eu considero igualmente, e consideramos igualmente, ao chamado, o envio. De igual forma, todo chamado, todo homem e mulher chamados por Deus, eles devem ser enviados, também por Deus, mas também pela liderança de onde congregam, pela igreja aonde estão, pelo ministério apostólico, profético que Deus levanta sobre a igreja. Há esses passos do envio para que o chamado seja completamente respaldado por um envio de Deus através do seu corpo e da liderança. E esse chamado de Deus aconteceu na vida do César e da Renata quase 4 anos atrás. E era eminente, e naqueles primeiros dias, pensavam que eram naqueles dias. Mas tinha que ter o envio. E eu louvo ao Senhor porque há uma grande bênção no envio. Quantos dizem amém a isso? Uma grande bênção no envio. Toda vez que saímos para ministrar, mesmo quando é alguns dias em algum país, Lyon, na Noruega, na Suécia, no hemisfério norte, nós em outros lados do mundo, fazemos questão, já temos o chamado de Deus, né? Temos um chamado do Senhor, Daniel, pelo Brasil, pelo mundo afora. Tem um chamado do Senhor, um clamor da igreja, mas existe um envio, que é igualmente, que dá a força e o respaldo para toda edificação de Deus. E nós louvamos a Deus porque estamos concretizando este envio. O chamado já é concretizado por Deus, o chamado, o clamor dos irmãos naquela cidade, mas a igreja está neste encontro, concretizando o envio. Glória a Deus. E nós queremos, nessa hora, finalizar a nossa participação nesse envio. A igreja tem mais uns dias, mas menos de um mês, mas nós como aqueles que Deus tem colocado para estar servindo a igreja aqui, e a esta liderança nós estamos liberando esse envio diante do Senhor.
diante do Pai, liberando todos os aspectos. Vocês estão indo debaixo de bênção. Aleluia. Ion e eu proclamamos em nome de Jesus, com as nossas esposas, com as nossas famílias e filhos, que César e Renato estão saindo desta cidade debaixo de bênção. Debaixo da bênção daqueles que Deus tem chamado para servir a vida de vocês e o ministério, na área apostólica, na área profética, como pais, como supervisores, como líderes sobre a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos proclamando nesta tarde o envio debaixo de bênção, de que nenhum critério, não existe nenhuma obstrução espiritual que atrapalhe, que possa impedir esse envio. E em nome do Senhor Jesus, nós proclamamos e liberamos a vida de vocês inteiramente, em todas as coisas, e liberando, nós estamos pedindo ao Senhor que esteja liberando toda a bênção, toda a disponibilidade, todo o recurso, todo o dinheiro, toda a graça, apartamento, carro, provisão, tudo que for necessário para o cumprimento da obra de Deus. Não existe nenhuma barreira, nenhuma seta do inimigo contra a vida de vocês prosperará em nome do Senhor Jesus, porque vocês estão saindo aqui debaixo de bênção, de revestimento, aleluia, da igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos essa bênção, aleluia, e esta liberação para a continuidade de bênção de Deus, e pelo contrário, um revestimento de uma porção dobrada do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a realização da obra de Deus naquela cidade. Nós proclamamos uma porção dobrada de Deus sobre a vida de vocês, sobre a família, sobre os filhos. Tudo aquilo que pode ser barreira, tudo aquilo que pode ser trauma, não será, em nome do Senhor Jesus, porque vocês estão revestidos da unção do Senhor e da proteção de Deus. Sabemos que espiritualmente, quando uma vida se move de um lugar para outro, o mundo espiritual se move, os demônios se movem, mas em nome do Senhor Jesus, vocês estão imunizados pelo sangue de Jesus, aleluia, e pela bênção, em nome do Senhor Jesus. Todo acidente, toda retaliação, em nome de Jesus, toda perda de bagagem, de mudança de mala, nada do que é de você será tocado em nome do Senhor Jesus. Vocês estão saindo debaixo de bênção, e nós proclamamos esta bênção em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, aleluia. Eu queria pedir ao Dani e a Selma, que tem a paternidade direta sobre a vida de vocês, que liberasse a bênção de paz. Nós abençoamos a vida do César e da Rê, Senhor. Declaramos com este envio as tuas mãos estendidas sobre aquela cidade, sobre aquele estado. A chegada do teu reino através da vida desta família, desse casal. O teu reino chegando com poder, com graça, com força, com sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, para que todo impostor, para que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus caia por terra pelo poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Tu vais amparando, tu vais cercando, capacitando, sustentando a vida dos teus filhos, para que eles possam cumprir tudo o que está no teu coração, com perfeição, Senhor, com fluência, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, com sinais, com prodígios, com maravilhas, a fim de que o teu nome seja, Senhor, glorificado, seja reconhecido como o único Deus verdadeiro. Estendemos nossas mãos sobre eles, em verdade vamos junto com eles, Senhor. Parte importantíssima de nós, da tua igreja aqui nessa cidade, que se estende, que se desloca para aquela cidade, para aquele estado, para prosperar em toda boa obra e cumprir o propósito do Senhor, junto com os amados irmãos, a quem abençoamos também nesse momento, a vida do Eduardo, a vida de todos os demais discípulos, os filhos que tu tens já gerado naquela localidade. Profetizamos unidade, profetizamos quantidade, profetizamos qualidade e a finalidade do Senhor sendo atingida, sendo concretizada e prosperando, para que teu nome continue sendo glorificado. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus.
Ó Deus, nós queremos abençoar a vida do César e da Rê, Senhor. Assim como os filhos que casam, Senhor. E vão, Senhor, para dar continuidade, Senhor, a outras gerações, Senhor. Nós queremos abençoar a vida do César e da Rê, Senhor. Eles que estão como filhos saindo de casa, Senhor, para ir para outra terra, Senhor. Nós abençoamos como pais a vida deles, Senhor, para que eles sejam prósperos, Senhor. Para que eles deem, Senhor, muitos frutos, Senhor. Em nome do Teu Filho, Senhor. Que em Cristo eles gerem muitos filhos para o louvor da Tua glória, Senhor. Ó Deus, que seja, Senhor, a vida do César e da Rê, Senhor, uma vida frutífera, Senhor. Que através dele, Senhor, Tu faças abundantemente além daquilo que Tu fizesses aqui, Senhor. Que Tu possas fazer ali naquela cidade, Senhor. Tu possas levantar eles ali como referencial, Senhor, da Tua vida, Senhor, do Teu propósito, Senhor. Ó, Senhor, para levar, Senhor, aquele lugar, Senhor, a verdade do Teu reino, Senhor. Ó, Deus, para que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida naquele lugar, Senhor. Como pais, nós abençoamos a vida do César e da Rê, Senhor. Liberamos eles debaixo de paz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Concordamos com essa palavra, Senhor, de enviar a vida do César e da Rê para aquela cidade. Concordamos com tudo aquilo que o Senhor já tem estabelecido junto à vida deles, junto ao ministério que o Senhor tem colocado na mão do César e da Renata. Também sobre a vida da Bia e do André. Nós profetizamos, ó Deus, a riqueza que vem do Senhor. O Senhor que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Juntamente com ele tu vais dar e já deu todas as coisas, nós cremos nisso. O César vai com todas as coisas, porque tu és o caminho, a verdade e a vida, e tu vais com ele, à frente dele, endireitando os caminhos tortos, fazendo veredas planas para a vida do César e da Renata, Pai. Nós concordamos contigo, porque tu já tens ligado no céu a prosperidade do Senhor, para o louvor do teu nome. A honra é tua, a glória é para o Senhor. E nós declaramos essa palavra vitoriosa. Declaramos essa palavra triunfante sobre a vida desse ministério que se desloca para aquela cidade. Oramos agradecidos, confiando em ti, Senhor. Fazemos isso no nome do nosso querido, amado Salvador. Amém. Concordamos com a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Queremos profetizar, ó Deus, crescimento no Senhor. Que César e a Rê cresçam na unidade, no amor, no trabalho, na cooperação, Senhor, com o Teu propósito eterno. Seja cheio de graça, Senhor. Essa graça seja multiplicada a cada dia na vida do César. Ó Deus, que ele possa, através da unção do Teu Espírito, Senhor, multiplicar o número de discípulos naquela localidade, que a igreja cresça, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor, seja uma igreja cheia de fé, ó Deus, discípulos firmes, convictos do Teu propósito, Senhor, cheios do Senhor, ó Deus, que cada vez mais a obra do Senhor se multiplique naquela localidade, alcance muitas vidas para Ti, Senhor. Ó Deus, queremos profetizar que aquela região não será mais a mesma, porque Tu estás realizando uma obra, Senhor, que já estava no Teu coração desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, para que Tu recebas a glória, Senhor. Retornamos a glória para Ti, enviamos nossos irmãos debaixo da Tua bênção, Senhor. Ó Deus, e junto iremos com eles, na mesma unidade, Senhor, cooperando com a vida dos nossos irmãos e com o Teu propósito naquela localidade, em nome de Jesus. Para a Tua glória nós oramos. Amém. E o Senhor colocou algo no meu coração. Se os irmãos quiserem colaborar com esse processo de transferência, tem muitos gastos, muitos custos, e quiserem dar uma semente de provisão para o César e a Renata e as suas famílias, quiserem passar alguma contribuição
para esta época das suas vidas será muito bem-vinda para eles e será bênção. Uma sementinha da vida de cada um de nós será a abundância de Deus na vida deles. Então, durante esse encontro, pode trazer a qualquer um de nós ou diretamente a eles uma oferta de amor, de carinho, de bênção, de vida para eles. Amém, amados? Glória a Deus. Chega pertinho do teu irmão. Jesus está contigo todos os dias. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Jesus, meu Senhor, Jesus, Salvador, Jesus, teu nome é sobre todo nome. Sobre tudo, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Ele é o meu Senhor, Jesus, meu Senhor, Jesus, Salvador, Jesus, teu nome é sobre todo nome. Jesus, bom pastor, Jesus, meu amor, Jesus, exaltado é sobre tudo. Tu és o Rei, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará